Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês a respeito de um vídeo que eu assisti. Eu já contei para vocês que eu acompanho uma plataforma, né, que é uma plataforma de estudos, de aplicação. Eu diria que não tem a ver, assim, apesar de ser muito fundamentada, né, no budismo, essa plataforma não tem, assim, não é exclusivamente budista, no sentido de que você precisa ser budista para que você consiga se beneficiar daquilo que está sendo oferecido na plataforma. Mas a plataforma em questão é a plataforma que se chama O Lugar, e ela é composta assim, ela é formada por muitos seres muito engajados e muito interessados em espalhar, em ampliar esse conhecimento para todo mundo que se dispuser a participar da plataforma, mas uma das pessoas que conduz essa plataforma é o Gustavo Gitt, assim, eu sou suspeita para falar do Gustavo porque eu adoro tudo que ele compartilha, né? Mas algo me chamou muito a atenção, eles estão estudando um livro que se chama A Lógica da Fé, que eu super recomendo, é um livro da Elizabeth Matsunengel, e ela é assim, ela é uma lama, né, budista, mas talvez por não, enfim, mas ela traduz esses ensinamentos budistas não só para a nossa mente, digamos, ocidental, mas também para algo muito prático que ela traz para o nosso dia a dia, né? Então, o livro dela ela traz uma teoria, um conceito, um ensinamento que, entre aspas, seria um ensinamento complexo, apesar de dever ser simples, né? Nossa mente que complica todas as coisas, mas enfim, algo muito profundo, um ensinamento muito profundo, e ela traz exemplos para que a gente contemple na nossa própria vida, e ela traz práticas mesmo para que práticas de contemplação, para que a gente possa experimentar aquilo que está sendo dito e não simplesmente acreditar. Mas enfim, e aí o estudo, né, da semana passada foi de um capítulo onde ela fala se há a necessidade de um mestre, de um professor. E na tradição budista, um, é, é, a tradição ela vem passando, né, de um mestre, de um professor para um aluno que recebe todos aqueles ensinamentos e passa para frente. Então, assim, tem uma linhagem de professores e alunos que vêm recebendo esses ensinamentos de professores que têm a realização naquela prática, né, daquilo que eles estão ensinando. E aí existe uma linhagem, como é que eu falo, ininterrupta, onde um recebeu do outro, que recebeu do outro, então isso faz muito parte da tradição budista, né? E ele estava falando assim, se é realmente necessário a gente ter um professor. E foi muito, como é que eu posso dizer? Foi muito reforçado o aspecto de que um professor, né, na verdade, é aquele ser justamente que tem a realização naquilo que a gente está tentando aprender, e é sempre muito bom você olhar para um ser que tem essa realização, porque você é quase como se, como é que eu falo, assim, quase como alguém que tenha trilhado o caminho das pedras, e aí esse alguém está mostrando, olha, esse caminho é seguro, pode me seguir, assim, ele é realizável, né? A iluminação é possível aqui nessa vida, aqui na maneira como nós estamos manifestados, né? Mas o que me chamou muito a atenção, assim, da fala do Gustavo, que eu gostei muito e que me fez refletir bastante com relação a isso, e até assim, deixo aqui como sugestão para vocês, é que muitas vezes, né, a gente fala assim, nossa, mas eu já participei de tantos workshops, eu já assisti tantos vídeos, eu já fiz tantos estudos, eu já li tantos livros, eu já tentei tantas coisas, mas eu ainda não consegui atingir essa tal da iluminação, ainda não consegui, né, um estado de paz permanente da mente. Então eu digo isso porque uma das coisas que o Gustavo trouxe e que me tocou muito profundamente é que alguém perguntou, né, ué, mas então tá bom, se eu elejo um professor, né, e a pessoa ainda falou assim, eu quero que meu professor seja o Dalai Lama. E o Gustavo falou, ótimo, genial. Aí a pessoa falou, não, mas pensando em termos, principalmente agora, nessa questão de pandemia, a idade avançada do Dalai Lama, e pensando nas minhas limitações financeiras, qual a probabilidade que eu tenho de conviver com esse professor e de que ele me dê ensinamentos específicos para mim de uma maneira pessoal, né? Aí o Gustavo falou assim que
quando você considera alguém o seu professor, então você vai praticar aquilo que o seu professor está ensinando, né? Então ele deu o exemplo do Lama Santen, que ele diz que toda vez que ele assiste uma live do Dalai Lama, ele vai praticar aquilo que o Dalai Lama falou. Ou seja, ele não, o professor é aquele, ele fala assim, eu tenho essa realização, eu trilhei esse caminho, este é um ensinamento que eu estou compartilhando com você, e aí você vai lá e você pratica por si mesmo, né? Então isso me fez pensar, por exemplo, assim, com relação ao próprio curso em Milagres, né? Eu me lembro, assim, quando eu fiz o livro de exercícios 2 vezes, mas quando eu estava fazendo, que realmente eu estava percebendo que aquele ensinamento estava fazendo parte da minha vida no dia a dia, né? Então agora eu já contei para vocês que eu estou fazendo um curso de meditação e essa meditação faz parte do meu dia a dia, faz parte, está integrado às minhas atividades, assim, diariamente. Eu vejo o quanto é importante essa prática, né? E eu fiquei feliz, assim, porque hoje em dia eu considero, assim, o Mingyur Rinpoche o meu professor, né? Porque eu tenho aprendido isso que ele aprendeu dos seus próprios professores, né? Então eu tenho aprendido essas técnicas de meditação e na verdade não são técnicas, são práticas de contemplação da natureza búdica dentro de mim, dentro de todos os seres, né? Então, aí eu fiquei feliz que eu falei, não, então eu tô lá lendo os livros dele, né, eu tenho o programa dele, eu tenho assistido os vídeos dele e ao mesmo tempo eu tenho praticado aquilo que eu tenho aprendido com Mingyur Rinpoche. Então era isso que eu queria assim contar para vocês, né? Então, até como sugestão, eu falei para vocês que às vezes vocês estão aqui assistindo o vídeo, estão lá seguindo várias frentes, como eu também, né? Esse buffet assim espiritual. Mas eu acho muito importante a gente, não é que a gente vai se restringir, vai falar assim, não, agora eu só faço isso e tal, mas eu acho muito importante tudo aquilo que a gente está ouvindo, lendo, aprendendo, contemplando na nossa imaginação, que é algo que a gente precisa e deve praticar, porque senão não vai ter mudança mesmo, a gente vai continuar nesse looping infinito, né, de sofrimento, dor e de repente momentos de alívio. Então era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.